iniciando mais um programa Viva Voz Saúde pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana. Hoje é sábado, dia 26 de agosto de 2023 e hoje é dia de Alok. O Copacabana Palace, o hotel mais famoso da nossa cidade, do Rio de Janeiro, está completando um centenário de vida e, para celebrar essa data, eles organizaram um show que se espera tenha 1 milhão de pessoas presentes, 1 milhão presenciais, né? Fora o que vai acompanhar o espetáculo pelas redes sociais. E infelizmente o dia hoje não está muito bom, está chovendo e eu estou numa torcida imensa para que na hora do show do Alok, que vai estar lá no alto de uma pirâmide de não sei quantos metros de altura, que o público seja poupado de uma chuva, ou pelo menos de uma chuva muito forte. Hoje é dia 25 de agosto e daqui a 4 dias, no dia 29 de agosto, a gente vai celebrar o Dia Nacional de Combate ao Fumo. O Brasil é tão avançado no enfrentamento do nicotinismo que o nosso Dia Nacional antecede ao Dia Mundial criado pela Organização Mundial da Saúde, na verdade, pela ONU, que determinou que a OMS, no ano seguinte, criasse esse Dia Mundial contra o tabaco. O nosso Dia Nacional é de 1986, sancionado pelo presidente Sarney. Esse dia foi fruto de muito esforço de muitos pesquisadores brasileiros, muitas universidades, muitos ativistas, que entenderam que a gente tem um dia seria importante, como é importante, tem sido importante, para a gente veicular informação. E o Dia Mundial Sem Tabaco é comemorado, então, todo dia 31 de maio, e esse ano o tema foi a gente precisa de alimento e não de tabaco, fortalecendo a ideia de que precisa haver uma diversificação no meio rural e que os estados do sul troquem a sua cultura de plantio de tabaco por plantio de alimento e, eventualmente, até de exploração de ecoturismo. O Dia Nacional, que é dia 29 agora, tem como mote a questão dos sabores e dos aromas. Existe uma questão que nós estamos trabalhando agora no momento muito importante, que é o fato de que a indústria que ainda vem perdendo consumidores de uma forma absurda, seja porque alguns fumantes se conscientizaram de que precisam cessar o uso do tabagismo, seja porque alguns fumantes e ex-fumantes recentes, infelizmente, sucumbem às doenças provocadas pela experimentação do tabaco. O tabaco tem ainda hoje 1 bilhão e 300 milhões de pessoas a ele adictas e tem uma mortalidade bárbara agora, os últimos números falam-se em 8 milhões e 700 mil pessoas morrem por ano por serem fumantes. E, pasmem os senhores e senhoras, 1 bilhão e 300 milhões desses 8 milhões e 700, 1 milhão e 300 mil pessoas são fumantes involuntários. Eu não gosto de chamar fumante passivo, porque muitas vezes o fumante involuntário não está passivo, ele está incomodado com a fumaça, mas ele às vezes não tem como impedir que a fumaça do outro lhe chegue. O nosso esforço foi muito grande, nós conseguimos vencer o lobby da indústria e nós conseguimos criar uma lei, que levou anos para a gente conseguir efetivamente, mas criar a lei que impede o fumo em ambientes fechados em qualquer tipo de local público ou privado. Mas a indústria, então, em face dessa perda imensa de pessoas, porque existe um cálculo da Organização Mundial da Saúde que diz que, para cada morte por tabaco, existe um adoecimento de 20
pessoas. Então, se a gente tem mais quase 9 milhões de mortes por ano por tabagismo, que eu prefiro chamar de nicotinismo, que é a doença primária, né, a ligação do fumante é com a nicotina, para cada morte a gente tem 20 adoentados graves. Não são 20 adoentados, são adoentados graves que muitos deles são obrigados, forçados a parar de fumar. Então, se nós temos quase 9 milhões de mortes, a gente tem aí 180 milhões de pessoas que, por um motivo ou outro, deixam de comprar cigarro e, com isso, a indústria deixa de oferir lucro. Para isso, eles têm que inserir no mercado de consumo novos fumantes. Esses fumantes, em média, se iniciam em 90% dos casos até completarem 18 anos de idade. E 95% dos casos até completarem 21 anos de idade. Então, se a gente não proteger os adolescentes e as crianças e os adultos jovens, a chance de haver uma reposição dos fumantes que a indústria perde é muito grande. E eles agora têm usado justamente os aditivos de sabor e de aroma para tornar a primeira experimentação mais fácil por crianças e adolescentes. Então, existem produtos químicos que a gente costuma chamar de aditivos, e esses produtos químicos, eles tornam a fumaça, por exemplo, menos agressiva às primeiras tragadas. Então, o jovem sente menos o gosto ruim, a aspereza da fumaça, e uma vez que, se ele tiver geneticamente predisposição a aderir à nicotina, os estudos hoje já estão mostrando, na minha época inicial, lá 50 anos atrás, a gente dizia que o indivíduo, para ficar dependente, tinha que fumar 100 cigarros, 5 maços de cigarros. E agora os estudos estão mostrando que, se houver um ou mais genes de ligação com a nicotina, um cigarro apenas já pode tornar o indivíduo dependente. Então, nós vamos, no dia 29, provavelmente vai haver muito movimento, muita matéria de jornal. Fiquem atentos, porque é importante. O tabagismo, que eu prefiro chamar de nicotinismo, eu volto a dizer, ele é o maior problema de saúde pública do planeta hoje. Eu faço uma comparação entre a Covid-19 e o tabagismo. De janeiro de 2020 até hoje, a Covid matou em torno de 7 milhões de pessoas no mundo, e o tabagismo, nesse mesmo período, matou 29 milhões de pessoas. Então, a diferença é grande, e o tabagismo realmente merece ser encarado com a seriedade que ele precisa ser enfrentado. A nossa convidada de hoje, doutora Rosana Rodrigues, é uma colega minha, médica. A especialidade dela é radiologia, e o tema que nós vamos tratar hoje é também correlato, não é, Rosana, com a questão que eu trouxe aqui na abertura, que é o nicotinismo. Porque nós vamos falar hoje sobre a especialidade dela, de radiologia, marcadamente um tipo de procedimento que ela faz, que é a tomografia computadorizada. E por que a gente está trazendo o tema? Porque o pior problema, a pior neoplasia, né, o pior câncer que nós temos hoje, em termos de mortalidade, é o câncer de pulmão. Na última, a gente trouxe aqui no programa o Dr. Mauro Zamboni, do INCA, e quando ele tinha acabado de voltar de um congresso internacional em que ele levou a produção do INCA referente a essa questão do câncer de pulmão. E a informação que ele que ele levou para o congresso e nos trouxe aqui no programa foi que 94% dos casos de câncer de pulmão do INCA acometiam fumantes. Então, existe ainda uma janela para pessoas terem câncer de pulmão sem serem fumantes.
mas a gente precisa lembrar que, por exemplo, no século XIX para trás, praticamente não existia câncer de pulmão. Então, o câncer de pulmão, a gente costuma dizer que não é uma doença do tabaco, é uma doença do cigarro, especificamente. O consumo de cigarro começou no início do século XX, a partir da industrialização, né, global. Começaram a surgir máquinas, então se pôde fazer uma produção em massa de tabaco enrolado num papelzinho branco. Nos Estados Unidos, em 1900, mais ou menos, 1905, o consumo de tabaco era de 60 cigarros per capita ao ano. Depois, 10 anos depois, 15 anos depois, passou a 6.000 cigarros per capita ao ano. Então, os homens começaram a desenvolver, a morrer por câncer de pulmão, chegando a ser o primeiro câncer a matar os homens americanos em 1950. As mulheres começaram a fumar nos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial, ou seja, quase 40 anos depois dos homens. E o que resultou na liderança do câncer de pulmão entre as mulheres a partir do ano de 1985, suplantando o câncer de mama, por exemplo, o câncer de colo. E qual é o nosso problema em relação ao câncer de pulmão? Um deles eu acabei de mencionar, que ele tem uma mortalidade alta. Eu vou pedir até a doutora Rosana para me atualizar, mas a gente fazia uma conta assim, de que só 5% dos pacientes ultrapassariam 5 anos de vida depois do diagnóstico. Enfim, se a gente pudesse se a gente conseguisse fazer com que as pessoas não fumassem, talvez daqui a uns 40 anos o câncer de pulmão voltasse a ser uma doença menor. Mas, uma vez que a gente, por exemplo, no Brasil ainda tem 20 milhões de fumantes, 20 milhões de fumantes é quase 7 vezes a população do Uruguai, é 2 vezes a população de Portugal. A Escandinávia como um todo, Dinamarca, Suécia, Finlândia, Ilhas Faroe, são 6 países que compõem a Escandinávia. Somando todos isso, a população deles é de 28 milhões, ou seja, pouco mais do que ainda a gente tem como fumantes. Então, o problema ainda existe no Brasil e no mundo, não vamos resolvê-lo rapidamente. E por que nós vamos fazer esse programa aqui? Porque uma das coisas que se identifica é que se você diagnosticar precocemente um câncer de pulmão, as chances de cura, as chances de evitar que esse paciente, por exemplo, dissemine o tumor para outros órgãos e às vezes até se torne inoperável, se o próprio tumor intrapulmonar se expandir muito dentro do próprio órgão, o que a gente poderia fazer para evitar tantas mortes por câncer de pulmão? Primeira coisa é não fumar. Quem já é fumante é suspender o tabagismo, porque a gente sabe que com os anos passando o risco de você desenvolver câncer vai progressivamente reduzindo. Mas o que se descobriu é que existe uma forma de você detectar precocemente um tumor de pulmão, que é justamente com a tomografia, e há até algumas dúvidas se seria uma tomografia com menos radiação, com mais radiação. Isso tudo a doutora Rosana Rodrigues vai nos esclarecer. Então, Rosana, depois dessa abertura, eu gostaria que você, antes de falar no tema, a gente começar efetivamente a falar no tema, que você falasse um pouquinho de você. Assim, por que você escolheu a radiologia, por exemplo, e um pouquinho da história, porque eu sou do tempo em que a gente tinha tomografia, quer dizer, eu sou do tempo, eu acompanhei o tempo, mas lá atrás a gente tinha o raio-x de tórax simples, né? De frente e de lado, e a gente tinha uma tomografia que se chamava tomografia linear, né? Que era, eu acredito que você não tenha pegou? Peguei, sim. Que tinha uma qualidade de imagem, é claro que pegava detalhes às vezes que o raio-x não pegava tão bem, mas quando a gente compara hoje com o que a gente tem, né, em termos da era da computação, né, a tomografia computadorizada mudou muito, né?
Eu acho que nem existe mais aparelhos de tomografia linear, né? Não existe mais. É só talvez no museu, alguma coisa, né? Mas fala então de você. Por que você escolheu radiologia? Então, eu fiz faculdade na UFRJ e durante assim, a graduação eu tinha muito interesse em infectologia. Eu ia fazer DIP, infectologia como especialidade. Mas aí, enfim, assim, em cima da hora, no último ano de faculdade, eu me encantei por radiologia, por imagem, que é uma coisa que a gente vê pouco assim na graduação, né? Você não tem tanto contato, geralmente não é uma especialidade assim que você tenha qualquer prática durante a graduação, mas eu no finalzinho, assim, bem no finalzinho, resolvi desistir de DIP e fazer radiologia. E durante a residência, eu fiz alguns trabalhos e me vinculei ao professor Edson Marchiori, que é um radiologista torácico. Que foi quem me indicou para convidar você para estar aqui hoje. Edson. Sim, um beijo aí para o Edson, nós somos super amigos desde essa época, lá de 94, que eu entrei para a residência, 95. Ele me orientou num TCC de final de residência. E eu, na realidade, já desde a residência eu comecei a me dedicar à radiologia torácica. Então, eu nem sou uma radiologista geral, eu sou uma radiologista torácica mesmo. Durante esses aí quase 30 anos, agora desde que eu entrei para a residência. Você se formou em que ano? Eu me formei em 93. No meio de 93, entrei para a residência em 94. Eu me formei 15 anos antes de você, em 78. Mas fala. Não, e é isso. E, então, eu sempre trabalhei com radiologia torácica e radiologia torácica naquela época tinha acabado assim de começar um boom das publicações em tomografia de alta resolução. E eu já tinha tomografia, né? Mas os nossos tomógrafos não eram tão bons assim. Vou até falar um pouquinho, então, dos tomógrafos aí. Então, porque assim, o raio-x, logicamente, existe lá desde do final do século XIX, 1890 e alguma coisa. O nome é difícil, né? Röntgen. Do Röntgen, E era como se fazia radiologia, né? Por imagem, principalmente radiologia torácica, era o único método de imagem. Que já foi um avanço extraordinário. Sim, incrível. Para aquela época. Você sabe quando meu pai, te interrompendo, quando meu pai tinha um consultório de clínica médica, num consultório mesmo, e eu ia lá pequeno, minha mãe ia comigo de carro para a gente pegar ele no final do expediente. Aí ela estacionava, a gente ia para o consultório, e lá no consultório ele tinha um aparelho chamado radioscopia, que era uma coisa que ele fazia no consultório, devia ser uma exposição de raio-x extraordinário, mas ele acabou falecendo séculos depois, mas não por neoplasia, ou seja, se ele teve realmente ali uma exposição alta e não se transformou numa doença. Mas eu achava muito interessante, porque eu criança, eu ficava lá vendo os pacientes dele. Vendo as pessoas através delas com radioscopia. A gente ainda usa radioscopia em radiologia, vários serviços têm, e é um aparelho que você faz a radiação e vê, assim, para procedimento, é importante, para fazer exames contrastados, que se faz muito menos atualmente, porque surgiram outros métodos de imagem que substituem, mas deglutograma, tudo que você precisa de uma questão dinâmica e com o uso de contraste ainda se usa a radioscopia. Eu sou de um tempo que eu fiz não sei quantas, sei lá, 200, 300 broncografias. Você lembra de um contraste hidrástico? Isso eu já vi radiografias com broncografias, mas já não era mais quando eu fazia faculdade, residência, já não se usava mais. Broncografia, a gente jogava um contraste no brônquio, aí ficava ele tinha uma cor de leite, né? Aí desenhava os brônquios e daí tirava a radiografia. Radiografava e às vezes tatuava, às vezes caía dentro do alvéolo, né? Quando você botava muita pressão. Mas isso é passado. Vamos lá, continue. Você estava falando dos métodos. Dos métodos, né? A tomografia linear, que também é um método de raio-x, né? E aí ela dava, assim, você escolhia a altura, por exemplo, tinha um nódulo no raio-x.
e você escolhia mais ou menos a altura, na espessura do paciente, onde que estava aquele nódulo, e fazia essa técnica, né, de tomografia linear, onde você pegava, em vez do paciente todo, só naquela espessura. Mas isso não era tomografia, né? Ele está dentro ainda da radiografia. E com o surgimento nos anos 70 da tomografia, enfim, a imagem médica teve uma evolução grande. Já é dos anos 70? É, dos anos 70, início dos anos 70. Não, porque eu me formei em 78. Nessa época ainda era essa linear que nós estamos falando, é isso? Não, sim, mas é quando foi desenvolvida, não quando chegou aqui, tá, né? Então, assim, o desenvolvimento do aparelho, do tomógrafo, desse sistema, ele é do início dos anos 70. E demorou, né, para isso passar a ser usado na prática clínica. Isso aí demorou mais um tempo. Mas aí ele foi uma revolução grande, porque... Enfim, você passou do bidimensional, que você tem a radiografia, o PA e o perfil, para você ter a imagem tridimensional, que você passou a ter, então, ver a anatomia seccional. Então, você vê como se fossem as fatias, né, do paciente. E esses primeiros tomógrafos, as imagens não eram muito boas, mas já era bem melhor do que a radiografia, porque você não tem as sobreposições, você é capaz de medir as densidades, porque a tomografia ela é também um método que usa radiação, mas ele né, na sua formação da imagem, ele tem uma mesma ampola de raio-x, só que essa ampola de raio-x ela faz uma fatia, como se fosse do paciente, porque ela tem uma espessura. Então, você colima um feixe assim, bem fino, e atrás do paciente você tem uma camada de detectores que vai detectar e formar aquela imagem. E aí você calcula quanto que foi atenuado do feixe de raio-x. Então, por exemplo, o osso atenua muito, vai ficar branco, o ar do pulmão não atenua quase nada, vai ficar preto, e aí ele dá uma escala de cinzas, que é uma escala tomográfica que é mensurável, que são as unidades Hounsfield. Isso ajuda bastante em tudo, né, na prática assim, do uso da tomografia. E no tórax ela também tem assim, muita aplicação. Que você consegue, por exemplo, medir a densidade do nódulo, saber se ele tem calcificação, saber se ele tem gordura, e cada uma dessas características de atenuação vai te levar a uma sugestão diagnóstica. E ela foi evoluindo, quando surgiu já passou a ser um método, né, mais sensível e específico na avaliação das doenças torácicas de uma forma geral. E até hoje a tomografia continua sendo o principal, né, não o principal raio-x, logicamente tem um valor assim, inestimável, porque é um método barato, com pouca radiação, ele mais difundido, é fácil de fazer, e nem tudo precisa de tomografia. O raio-x tem um papel importante, e a tomografia está indicada quando você tem uma clínica, um quadro clínico, respiratório, e o raio-x, por exemplo, é normal. Então, como a tomografia é mais sensível, então você teria indicação, por vezes, de fazer uma tomografia para uma melhor caracterização, uma melhor detecção, teria mais sensibilidade para isso. Ou então, se você faz uma radiografia e aparece uma alteração que você não consegue caracterizar só pelo raio-x. E aí ele poderia, então, ser complementado com a tomografia numa tentativa de melhor esclarecer aquela imagem. Então, o raio-x é o primeiro, a radiografia é o primeiro exame na avaliação de qualquer clínica respiratória, e a tomografia estaria indicada numa dessas duas situações. Mas desde o seu surgimento, a tomografia teve uma evolução técnica muito, muito grande, que é contínua. E aí os tomógrafos, que antes eram tomógrafos sequenciais, em que você fazia essa colimação e uma fatiazinha, andava à mesa, ia fazendo outro corte, outro slice, até fazer a aquisição do tórax todo. Depois ela passou a ser helicoidal, que já foi um avanço técnico muito grande, porque os tomógrafos helicoidais, eles adquirem imagens muito mais rápidas, permitem que o paciente faça numa única apneia,
Então, com menos artefatos respiratórios, isso permite com que faça cortes mais finos, permite que faça reconstruções, permite diminuir a dose. Então, ele foi acrescentando assim, muitas qualidades a esse método de imagem, fazendo com que ele seja um método radiológico assim, importantíssimo para diversas, né, doenças, para avaliação de diversos sistemas, e de forma muito importante, como sendo um dos principais métodos de imagem em radiologia torácica. Uhum. Eu tive uma vez, acho que eu já contei isso aqui no programa, quando o tema era esse, parecido com esse, mas eu estou vendo você agora, que é especialista, eu queria te fazer eu vou fazer essa lembrança e queria ouvir a sua opinião. Eu estava um dia num lugar, num restaurante, e o dono, ele sempre gostava de apresentar pessoas a outras quando essas pessoas estavam sozinhas, né? Uhum. E ele me apresentou uma pessoa que não conhecia e ficamos batendo papo, tá? Ele já estava até um pouquinho, o nível alcoólico um pouquinho acima de mim, né? Tinha acabado de chegar. E aí nós começamos a conversar, eu disse que era médico, e ele se apresentou então como um representante de um dos aparelhos de tomografia mais famosos que existe, que eu não vou citar o nome. E conversa vai, conversa vem, ele me disse que o Brasil, quer dizer, eu trabalho no SUS desde que eu voltei da França, né? Eu me formei, fui para a França e voltei. Então desde 80 e poucos eu trabalho no SUS, e eu sei das dificuldades do SUS. Mas o que ele me falou me surpreendeu, porque ele disse que a empresa dele fornece aparelhos, fornece tomógrafos para o mundo inteiro. E o Brasil é o país que mais faz tomografia no mundo. Eu achei aquilo assim uma coisa meio... Não me pareceu que ele tivesse enganado, ele estava dando a informação correta, mas me surpreendeu, eu não imaginava isso. A gente, com tantas dificuldades que a gente vê no SUS, como é que a gente, em relação a um exame, a gente consegue ser o maior do mundo, o maior consumidor do mundo, segundo ele, mais que a China e a Índia, em termos quantitativos. E aí... Uma outra coisa que eu fiquei observando, eu que peguei todas essas fases que você falou da radiologia, inclusive a radioscopia com meu próprio pai, eu fico, às vezes, vendo médicos mais jovens, têm muita dificuldade de ver um raio-x, de extrair do raio-x todas as informações necessárias. E com muita frequência... eu vejo que eles pedem tomografia, às vezes, antes de pedir o raio-x. E isso não é nenhuma nem duas vezes, sobretudo em setor de emergência. E uma coisa também curiosa é que nós, antigamente, os mais velhos, a gente pegava um exame e a gente sabia ver o exame, né? Sabia identificar o que precisasse ser identificado. E eu noto que eu trouxe aqui um médico, deve ter mais ou menos 3 semanas, que ele dizia o seguinte, que ele é angiologista e em um determinado momento ele estava trabalhando no INCA, porque pacientes do INCA também precisam muitas vezes e não tem na equipe, não tem no plantel, e ele vinha um médico de fora. E aí ele disse uma coisa assim que tipo, pede para fazer um raio-x. Aí ele falou, mas doutor, o raio-x, não é melhor fazer uma ressonância? Aí ele falou, não, mas o raio-x é suficiente, mas doutor, a ressonância já vem com laudo. E o raio-x não vem com laudo, entendeu? Ou seja, você que se lida na UFRJ, você é contratada, né? Você é médica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, então você deve ter convivência com muitos alunos, né? Acadêmicos de medicina, residentes. Você acha que eles estão perdendo a capacidade de fazer diagnóstico porque com a tomografia, vindo com o laudo e o raio-x, que dá menos informação, eles não se desenvolvem tanto na radiologia simples de tórax? Qual é a sua opinião sobre isso? Eu acho que você tem razão. Assim, a gente queria até fazer um curso dentro da graduação da radiologia, umas aulas, que era, em vez de tentar ensinar ao acadêmico a ver o exame, a gente ensinar o acadêmico, antes de ver o exame, ensinar o acadêmico a pedir o exame, a solicitar. Que exame solicitar? Porque é difícil.
Se o paciente tem um tumor de pâncreas, qual o primeiro exame que eu peço? É uma TC, uma ressonância? Quais são as características que aquele exame, que informações aquele exame pode me dar que são melhores para o cirurgião ou para fazer uma decisão? Nem sempre o médico, como sabe dizer. Né? Então, talvez mais do que ensinar o médico a ver, seria importante antes a gente ensinar o médico a solicitar o exame. Que exame solicitar? Então, assim, em termos de doença respiratória, logicamente, o raio-x deveria, na maioria das vezes, ser o primeiro exame a ser solicitado. É claro que, assim, em algumas situações, sei lá, um grande trauma, você não vai pedir primeiro um raio-x, o paciente teve um trauma de grande energia no tórax, você vai direto para a tomografia, que certamente é um exame muito mais sensível e que, enfim, ele vai precisar de um exame como esse. Ou então, um paciente que tenha alta suspeição para embolia pulmonar. O raio-x traz muito poucas informações. Esse paciente pode ir direto para uma angiotomografia. Então, assim, ensinar a pedir o exame e em cada situação clínica que tipo de exame solicitar, isso talvez seja até mais importante para o médico. Isso é o que vocês estão pensando lá? Ou é você que está pensando nisso? Não, isso é uma forma, né, de talvez tentar fazer uma nova abordagem dentro da graduação. E isso é importante, porque é muito difícil os médicos saberem solicitar exame. Quanto a saber interpretar, isso é muito verdade, a sua impressão de que hoje em dia se tira muito menos do raio-x do que se tirava antes. É uma pena, né, porque a radiografia simples ela pode trazer muita informação e você pode resolver um caso de um paciente apenas com radiografia, que radia muito menos do que uma tomografia. Então, o paciente tem uma clínica respiratória, ele está com tosse com secreção amarelada e com febre alta e meio caído, faz uma radiografia, tem uma consolidação lombar, isso resolveu o quadro dele. Você não precisa de uma tomografia para ver se o paciente tem uma pneumonia. Isso é uma pneumonia comunitária, já faz o diagnóstico, já tem a radiografia, esse paciente já precisava ser tratado. Por que será que ele pede uma tomografia? O acadêmico ou o médico lá da emergência pede uma tomografia porque talvez ele se sinta mais seguro de ver, porque a tomografia ela é mais óbvia, ela é mais fácil até, às vezes, de você ver as alterações do que ela é muito mais sensível do que o raio-x. E isso é tanto verdade para o médico, como, por exemplo, o pneumologista, o pneumologista antigo que conseguia, no consultório ou no posto de saúde, interpretar um raio-x. E hoje os médicos mais novos, os clínicos, os pneumologistas talvez tenham mais dificuldade, como também é verdadeiro para o próprio radiologista. Então, assim, os radiologistas mais antigos, eles viam um raio-x muito melhor do que os radiologistas hoje. Então, você tem assim, essa impressão também? Não, eu tenho a certeza. Os próprios radiologistas? Claro. Mesmo os radiologistas, eles, hoje em dia, por que também perderam? Porque antes só tinha um raio-x para você fazer a avaliação do tórax. Sim. Então, quem fazia essa parte, ele via muitos raios-x. Ele passava o dia laudando raio-x, ele tinha um olho muito mais treinado. Então, hoje a gente faz muita tomografia. Então, por exemplo, no meu período de laudo, eu passo muito mais tempo laudando tomografia do que raio-x. Então, logicamente, eu vejo tomografia melhor do que eu vejo a radiografia. Então, eu extraio mais informações da tomografia do que do raio-x. Então, assim, os médicos mais antigos, os radiologistas que já eram radiologistas pré-era da tomografia, eles são muito melhores para avaliação de raio-x do que os radiologistas atuais. Uma vez por semana, depois que eu me aposentei no Ministério da Saúde, uma vez, eu fiquei com mais tempo, né? E aí um colega nosso do município de Duque de Caxias perdeu a vida para a Covid, né? E ele atendia tuberculose em 2 unidades de Caxias. E essa amiga precisava, quer dizer, a equipe ficou desfalcada desse colega. E aí ela me pediu uma indicação para eu indicar alguém. Eu falei, olha, posso ser eu mesmo, eu estou com tempo, então eu vou a Caxias para, especificamente, trabalhar com tuberculose uma vez por semana. De manhã numa unidade e tarde na outra. E o que eu noto, assim, e as 2 unidades têm emergências, setores de emergência. E o que eu noto, assim, é que vem muitos casos que você olha o raio-x, é um caso de tuberculose típico,
típico, aquela caverna, aquele halo espesso, não há dúvida. E vem com tomografia. Quer dizer, é como se ele tivesse visto o raio-x e não tivesse sabido resolver o problema, e aí pede uma tomografia. Mas me chama muita atenção a história que eu já ouvi 2 ou 3 vezes, é porque a tomografia vem com laudo. Então, ninguém libera uma tomografia sem laudo. Mas o raio-x, todos os raios-x que eu recebo nessa unidade, todos vêm com laudo, sem laudo. Não vi nenhum raio-x com laudo. Eu acho que talvez o médico, na insegurança, porque eles são, em geral, generalistas, né? São clínicos, estão ali na emergência. Sobre muitos aspectos, eles sabem muito mais medicina do que eu, que acabei me focando mais na pneumologia. Então, se ele pegar um infartado, ele vai resolver esse infarto melhor do que eu resolveria nos dias de hoje. Mas me chama a atenção que são doenças da população brasileira, né? Quer dizer, eu acho que um médico de emergência deveria reconhecer uma tuberculose com muito mais facilidade que reconhecem, né? Então, foi só um desvio aqui da nossa conversa. Não, mas fazer um comentário, assim, que eu falei de uma forma geral, né? Sim. Que os radiologistas mais jovens estão, às vezes, mais familiarizados com essas técnicas como TC e ressonância do que os antigos, mas o que não significa que não tenham bons radiologistas, logicamente, que sejam ótimos na interpretação de raio-x. É só dizer que, atualmente, como você tem que dividir com várias técnicas que não existiam antes, é claro que seu conhecimento fica, e a sua experiência fica um pouco mais diluída. Uma coisa que me chama a atenção, Rosana, é que quando eu recebo esses lá em Duque de Caxias, eu queria saber se é uma recomendação nesse sentido. Quando você recebe um paciente na clínica privada, né, vem o laudo, às vezes vem no papel o exame, né, a tomografia, as imagens, e vem um CD. Na situação que eu estou me referindo, a gente só recebe um laudo. Você não recebe a imagem no papel e nem recebe o CD. É rotina ser assim, não? O ideal é que porque isso também diminui a capacidade do médico mais jovem, né, de aprender com a imagem. Ele vai olhar o laudo e ver a imagem, tá, isso aqui que ele está identificando. Eu não sei se isso é geral, em todos os serviços públicos é assim? Não sei dizer por todos os serviços públicos, mas isso ficou bastante heterogêneo hoje em dia, essa questão de como apresentar a imagem do exame, né? Porque quando a imagem ela era analógica, quando a gente tinha lá, fazia o filme dentro do ecrã, batia a radiografia e o paciente levava a chapa, né? Isso. E para você ver no negatoscópio, então todo paciente tinha acesso ao exame, então todos os exames ficavam guardados no arquivo do hospital. Isso. Então, com a transformação da radiologia para ser tudo imagem digitalizada, então as radiografias hoje, na sua grande maioria das vezes, elas são adquiridas de forma digital. Então, você não tem mais aquele filme, você não tem aquele ecrã com o filme dentro. Então, o que você tem é o mesmo, muito similar, não o mesmo, mas é um sistema bastante similar, em que o raio passa pelo paciente e, em vez dele sensibilizar o ecrã, ele sensibiliza uma placa digital. E aquela placa digital já envia para o computador aquela imagem. Então, o radiologista, quando ele está interpretando, ele vê no sistema de laudo dele. Sim. Tem lá uma televisão grande. Numa televisão, com alta resolução. Agora, como que ele entrega isso para o paciente, que é uma imagem digital? Então, ele pode imprimir num papel, que não tem resolução muito ruim, né? Mas para radiografia, para qualquer coisa, a resolução do papel não é boa. Ele pode entregar num CD, que também é uma dificuldade, porque hoje em dia os computadores, quase nenhum mais tem leitor de CD. Então, como é que em que lugar que você trabalha no SUS, tem um computador dentro da sua sala com leitor de CD para você abrir aquela imagem? Isso é uma dificuldade. Ou entregue através da nuvem. Então, esse exame, o paciente tem uma senha, em que, nos serviços privados, a maioria das vezes agora é assim, você tem uma senha em que você acessa e vê pelo computador, usando seu CPF, a senha, ou então o médico é cadastrado naquele sistema daquela clínica ou daquele hospital tem acesso a essas imagens. Uma forma que não é feita tanto, mas pode ser feito, é a gente imprimir
em filme essa imagem digital. Então, e aí voltaria a ser mais ou menos o equivalente a como era antes na imagem analógica. Você precisaria do negatoscópio para ver aquela imagem. Mas nessa transição, que agora já é bem larga, né? Porque já tem nesses últimos 20 anos foi tendo essa transformação da imagem analógica para digitalização. Nessa transição ficou essa questão de como que o paciente acessa e como que o médico acessa o exame do paciente. Ela ficou muito heterogênea e quase nenhuma das soluções, no final das contas, é muito boa, né? Porque como ela não é homogênea, como ela não é padronizada, nem todo mundo sempre tem aquele mesmo acesso. Sim. Então, realmente, é uma dificuldade. Mesmo os programas que a gente recebe, às vezes, no CD, nos programas não, as imagens que estão ali dentro daquele CD, mesmo o CD não são padronizados. Não, cada um grava de uma forma. Então, para cada um tem um visualizador diferente. E tem, por exemplo, eu levei... Aí, o que eu faço em Caxias? Eu levo para casa o exame e mando o paciente voltar na semana seguinte. E teve vezes que eu levei para casa e não abriu. Entendeu? Ainda tem esse inconveniente. Pode ter erro na gravação. Não era questão de erro na gravação, porque não abriu num computador e abriu no outro. Entendi. Entendeu? Às vezes o CD só não grava, porque às vezes tem esse problema. Você bota o CD para gravar... E ele não grava. O paciente chega no consultório, o CD não está gravado, o paciente tem que voltar. Então, assim, como várias tecnologias, né, muitas vezes elas nos ajudam. A imagem digital, a radiologia digital, ela é um facilitador grande para o radiologista. Você vê num sistema que é o que a gente chama de PACS-RIS, que é esse sistema que a gente visualiza a imagem e dá laudo. A imagem é digitalizada, então você pode variar a janela. Então, se a radiografia, por exemplo, ficou mais penetrada, como era antigamente, ou ficou menos penetrada, você consegue corrigir isso digitalmente. Que ótimo. Então, tem uns facilitadores, mas, por outro lado, a tecnologia, às vezes, né, no dia a dia, na prática, se você entrega uma coisa tecnológica, mas nem todo mundo tem acesso àquela tecnologia, então, às vezes, dificulta mais do que ajuda na prática médica, na prática clínica. Vamos fazer o seguinte, o tema do programa vai ser como a tomografia computadorizada pode ajudar no rastreio dos casos de câncer de pulmão. Mas vamos deixar isso para o segundo bloco e vamos finalizar esse finalzinho do primeiro bloco. Eu queria que você falasse um pouco, você falou algumas vezes a palavra radiação, né? Em termos de risco para os pacientes, de quantidade, de quanto que, por exemplo, a radioscopia lá do tempo do meu pai, 1970, 60 e poucos, era uma exposição grande ao raio-x, né? Como é que funciona isso? Em que, por exemplo, a gente sabe que mulher grávida que vai fazer... o ideal é que não faça o raio-x, mas se for necessário, põe um avental de chumbo, né? Como é que funciona como é que é a quantidade de radiação dos exames antigos e os mais modernos? Essa literatura que relaciona exposição à radiação a desenvolver câncer relacionado à radiação, ela é bastante heterogênea. Mas toda ela também indica, de uma forma heterogênea, assim, em termos de o quanto que ela é determinística, que uma exposição muito alta à radiação, ela aumentaria o risco de você desenvolver, de ter morte relacionada a câncer associada àquela exposição. Então, assim, existe uma coisa que é bem ambígua. Para o próprio técnico, né? Para o próprio técnico, o médico, o técnico de radiologia que faz o exame, que faz o procedimento, tem que se cuidar também, porque ele Sim. Mas então tem uma coisa que é ambígua, que é o seguinte, que antigamente as máquinas irradiavam muito mais do que hoje. Hoje, a tecnologia melhorou a qualidade dessas máquinas, fazendo tanto do raio-x, quanto da radioscopia, quanto da tomografia, fazendo com que precise de uma dose menor de radiação para você fazer uma boa imagem. Porque tem uma evolução tecnológica dentro dos detectores. Então, você sensibiliza de forma mais fácil o detector, você sensibiliza o detector com uma dose menor de radiação. Entendi. Então, essa evolução técnica melhorou essa questão da exposição. Por outro lado, a gente faz muito mais imagem. Assim, o crescimento de imagem, de uma forma geral, é muito grande. Mesmo no SUS, né? Mesmo no SUS, em tudo. Então, o número de tomografias que se faz por ano
é altíssimo. Assim, o número de pacientes que faz várias tomografias por ano é alto. Então, embora a tecnologia tenha ajudado ao longo do tempo a diminuir a dose de radiação por exame, os radiológicos se popularizaram muito. O médico assistente ele se baseia muito no exame complementar para fazer diagnóstico. Ele solicita, às vezes, de uma forma até muito exagerada, imagem. E, por exemplo, no caso do raio-x, tem uma dose de radiação muitíssimo mais baixa do que a tomografia. Então, faz tomografia, às vezes, que não tem indicação, como a gente falou no início, para tentar solucionar um caso que poderia facilmente ser resolvido com uma radiografia, e expõe o paciente a vários exames. Então, a dose total de radiação, de exposição à radiação, ela vem crescendo nos últimos anos de forma assustadora. Você sabe que nós fizemos aqui uma entrevista com um colega nosso, urologista, Leonardo Abreu, e o tema do programa é pedra nos rins. E ele diz que, às vezes, os pacientes, num quadro agudo, eles vão num lugar, numa emergência, fazem uma tomografia. Aí vê que o cálculo está num determinado local. E aí a dor não melhora, e ele volta para casa, depois vai em outra, fazem outra tomografia. E, às vezes, com uma mesma crise de renal, ele faz 3, 4 exames. E imagina a dose de radiação para isso tudo, né? Então, isso é uma questão muito importante dentro da radiologia, que é a exposição à radiação. Hoje em dia, com os tomógrafos muito modernos, nos lugares que tem tomógrafos muito modernos, porque não é em todo o Brasil, essa rede que você falou aí de tomógrafos, o Brasil tem um número muito grande de sistemas, né, de aparelhos de tomografia. E mamógrafo não tem tanto, né? Tem bastante também tem. O problema desses, assim como o problema da distribuição dos médicos, como a distribuição dos aparelhos de imagem, é que eles são concentrados em áreas, né? São muito concentrados no sul, no sudeste. Então, você tem regiões que tem poucas máquinas e tem região que tem um excesso, talvez, de máquinas, se você for pensar assim na proporção para aquela população. Isso. Mas, enfim, é uma questão importante. Nos Estados Unidos, eles dão um valor enorme para essa questão e eles chegam a ter uma carteirinha. Criança tem uma carteira, igual a gente tem carteira de vacinação, que é uma carteira de dose. Carteira de radiação. De radiação. Então, cada vez que uma criança vai fazer um exame, leva aquela carteirinha, anota que ele fez um raio-x, anota a dose, ou você já sabe mais ou menos para cada exame a dose de radiação. Qual foi o raio-x? E aí você tem mais ou menos um controle, e alguns lugares tem isso, a quantidade de exposição à radiação que aquela pessoa tem individualmente. E existe uma calculadora de radiação. Então, você pode botar assim, eu fiz esse ano... Eu fiz nos últimos 10 anos 5 tomografias e quanto que é essa dose? Daí ele pega e te dá essa dose, mais ou menos aproximada, né? Porque ela varia. Então, se você for fazer um tomógrafo num aparelho, ele pode dar uma dose de radiação. Você faz naquele outro aparelho, a dose pode ser bem menor ou bem maior. Ainda tem isso também. Ainda tem isso, porque cada aparelho tem uma tecnologia. Os aparelhos mais antigos, eles irradiavam mais. Os aparelhos mais novos, a dose de radiação é menor. E a conclusão que você chegou, assim, a conclusão do percentual de situações em que essa alteração da celularidade da pessoa se transformou em câncer, tem estudos assim que demonstram isso? Não, tem. Quantas tomografias? Essa calculadora, por exemplo, ela te dá. Então, eu vou chutar aqui, não sei, porque para cada exame é um valor. Então, por exemplo, eu fiz 5 tomografias no período de 12 meses. Fiz 5 tomografias de tórax. Você coloca na calculadora, ela dá uma média de quanto que você irradiou e ela fala a chance de você ter um tumor relacionado a essa radiação é de 1 para 1000, 1 para 800. Mesmo? Então, ela existe baseado mais ou menos num cálculo, aquela proporção. E ela é baixa. Né? Então, assim, para morrer tudo é alto, né? Então, a exposição à radiação ela deve ser evitada, assim, a não ser que o paciente necessite daquela tomografia. Você só faz exame por vários motivos, porque você não vai gastar o dinheiro do sistema, porque você não vai se expor à radiação, você não vai expor o técnico, quem está vivendo naquele ambiente ali, todo mundo tem essa exposição à radiação secundária. E as paredes do serviço são todas com chumbo, não é isso? São todas chumbadas, todos os aparelhos que usam radiação. Então, ela tem que ser usada de forma responsável. Qualquer exame radiológico, qualquer um, se use radiação ou não, qualquer coisa que você use do sistema de saúde, você deve usar de uma forma responsável. Que use radiação, que utilize radiação na formação de imagem, mais ainda porque você expõe não só o paciente, como aqueles que estão expostos à radiação secundária.
Isso seria importante, o que a China já está fazendo, uma população 7 vezes maior que a nossa, não sei em que estágio que eles estão, que é o prontuário único, né? Você ir num lugar e você acessa todas as informações do paciente. Uhum. Muitas vezes você pede exame porque você não tem acesso ao exame que ele fez na semana passada. Ou ele perdeu, ou não entregaram a ele, né? E aí o prontuário único eliminaria essa repetição de pedidos de exame desnecessários. Para finalzinho, antes da gente partir para o nosso tema principal, qual aconselhamento para gestantes? Tem até tantos meses, o cuidado tomógrafo, na tomografia para gestantes? A tomografia para gestantes você evita a todo custo. E quanto menor a idade gestacional, pior é, porque se as células estão se multiplicando mais rapidamente, você expô-las à radiação teria um efeito mais nocivo. Então, se não for a área do próprio abdômen, você coloca o capote de chumbo, que já faz uma proteção na barriga, sobre a barriga da gestante, e faz, por exemplo, um exame do tórax. Então, isso já só vai ter uma radiação secundária ali, você não tem o efeito direto do raio sobre o feto. Agora, você irradia diretamente o feto se aquilo for uma coisa que coloca em risco a vida da mãe. Certo. E como esse efeito é nocivo, mas ele não tem um efeito tão direto assim, esse feto ele vai ter uma doença se tiver porque foi irradiado, então na realidade se for algo que coloca em risco a vida da mãe, então ele deve ser feito, a mãe assina um termo de consentimento e a gente faz o exame. Tá bom. Vamos fazer o nosso intervalo. O Geraldo vai botar uma música, as músicas do programa são todas relacionadas ao tabaco, né? Vai essa aí, Geraldo? Essa é do Geraldo Azevedo. Fumar pra quê? ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, 9º andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Fumar pra quê? Sem você estou melhor, porque meus sentidos me dão mais prazer. Sinto mais felicidade sem saudade de você. Sinto mais cheiro da flor que amor. Já nem lembro tanto de você. Conheci a liberdade de verdade. Fumar pra quê? Antes tarde do que nunca, nunca é tarde pra aprender. Nem foi difícil assim te esquecer. Tudo é questão de querer vencer. Saúde a gente tem que ter, vontade a gente tem que ter, verdade a gente tem que ter, coragem a gente tem que ter. Ninguém precisa de você. Fumar pra quê? ZYU 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM. Rua Hilário de Gouveia, 36, 9º andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Telefone 3649-3411. E-mail estudionsc@gmail.com. Estamos iniciando o segundo bloco do programa Viva a Voz Saúde,
pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, aqui pertinho da Princesinha do Mar. O estúdio da rádio fica a mais ou menos uns 200 metros da praia. Hoje as ruas no entorno aqui estão totalmente fechadas ao trânsito, inclusive as duas pistas da praia de Copacabana, chamada Avenida Atlântica, justamente para o show do Alok, em celebração aos 100 anos do Hotel Copacabana Palace. O hotel é o mais famoso e também é realmente o mais bonito do Rio de Janeiro, né, Rosana? Com certeza. Então, nós estamos aqui conversando com a médica radiologista. Ela é da Universidade Federal do Rio de Janeiro e é também da Rede DOR, que é uma das principais, se não a principal rede de medicina privada aqui do nosso estado. Então, uma experiência já bastante vasta, foi indicada para nós, para o programa, para estar aqui conosco hoje, por um radiologista muito querido aqui do Rio de Janeiro, o Edson Marchiori. E uma das coisas que eu fiquei sabendo nesse momento de contato com ele é que ele não está mais no Rio de Janeiro, né? Ele mora em Petrópolis. Ele está morando em Petrópolis. Me parece um local muito aprazível. Eu sou mais... a minha infância, adolescência e adulto jovem foi em Saquarema, né? Então, a minha relação é mais com praia. Esticava até Araruama quando era pequeno, depois até Búzios, Cabo Frio. Eu vivi muito nessa área. Eu fui conhecer, eu acho que Teresópolis e Petrópolis eu já era adulto, se não me engano. A ilha de Paquetá, também aqui no Rio de Janeiro, eu fui conhecer adulto. E é interessante, quando a gente ia para Saquarema naquela época, não tinha ponte em Niterói, né? A gente ia de barca, o carro entrava numa barca, que a ponte é de 1974. Né? Eu ia para Saquarema, a primeira vez que a gente começou a construir a casa, em 61. Eu tinha 6 anos de idade. Então, minha relação é muito forte com o mar. E nasci no Leblon também, né? Pegava onda desde pequeno. Mas foi lá para Petrópolis. Foi o Edson Marchiori, foi o Mauro Zamboni, que é um oncologista, passou a vida toda no INCA, e foi também o Marcos Conte, que é também da UFRJ. Pneumologista. Né? Tá um grupo bom lá em Petrópolis. E eles causam barulho de lá, né? O Edson repercute no mundo inteiro, né? Ele tem um impacto enorme em radiologia torácica. E ele tem um curso virtual, né? Ele é sessões virtuais. Toda quarta-feira, às 7h30 da manhã. E ele publica, assim, enormemente, né? Tem uma publicação super significativa. E ele tem um impacto na literatura de radiologia torácica, assim, super importante, né? Ele tem realmente com uma repercussão mundial grande. Ele é o radiologista. Ele é um dos médicos brasileiros com mais impacto na literatura mundial. Sim. E certamente o radiologista brasileiro, longe, ele é um dos principais radiologistas do mundo, né? Ele tem... Então, lá de Petrópolis dá para se fazer bastante coisa. Não foi só os aparelhos de tomografia que evoluíram na comunicação também. Essa comunicação permite isso, né? Esse mundo atual. Isso. E se essa pandemia pode ter trazido alguma coisa boa, né? Que são muito poucas, porque trouxe tanta desgraça, é a facilidade que passou a ser você se comunicar de forma virtual, né? Como disseminou, popularizou a comunicação virtual e facilitou, assim, essa disseminação de informação e de conhecimento. Você sabe que eu tenho um sobrinho que ele trabalha numa empresa aqui no Rio que tem deve ser a matriz em Londres. E uma coisa super interessante é que os escritórios da empresa, eles ficam se comunicando numa parede imensa de televisões, né? De telas. Então, ele está aqui no Rio, ele fica em pé, olhando para a parede, olhando para a tela e conversando ao vivo com a pessoa que está em Londres. É um negócio. É incrível, né? Incrível essa evolução. Eu sou do tempo que, quando a gente ia para Saquarema, quando queria falar com meu pai, por exemplo, tinha uma mãe já mais idosa, a gente queria conversar ele queria conversar com a mãe para saber como é que a mãe estava, a gente ia para o centro da cidade. Tinha um negócio chamado telefônica, aí você entrava numa cabine, dava o telefone que você queria falar para a telefonista, para a recepcionista, ela fazia, pode entrar na cabine 4. E aí, bom, enfim.
Gente, nós estamos conversando, então, hoje, o tema tem relação com o Dia Nacional de Combate ao Fumo, que é o câncer de pulmão, que é a neoplasia. O nicotinismo é responsável, está diretamente envolvido, mais ou menos, em 19 tipos de cânceres diferentes, de órgãos diferentes, né? Desde o pulmão, desde da língua, por exemplo, que é o mais óbvio, né? Porque o trajeto da fumaça até chegar ao pulmão passa pela cavidade oral, mas ele também é o principal responsável por câncer de bexiga, um câncer que ainda é um câncer importante aqui no nosso meio, mas ele também está associado ao câncer de pâncreas, ao câncer de intestino, ao câncer de esôfago, ao câncer de estômago, ao câncer de colo do útero e outras manifestações neoplásicas envolvendo, por exemplo, sangue, doenças ligadas à leucemia. Enfim, é realmente um grande produtor de câncer, em face dele ter uma quantidade muito grande de substâncias tóxicas, mais de 7.000 hoje são identificadas, e substâncias que podem desenvolver alteração no DNA das células e provocar, então, o surgimento a carcinogênese, né? Entre 50 e 70 substâncias do tabaco, do tabagismo, tem a possibilidade de isoladamente gerar câncer. Isso vai depender, é muito também dose e resposta, né? Depende da quantidade de fumo que a pessoa convive, há quantos anos, quantos maços por dia, quantos cigarros por dia. Então esse cálculo é importante porque nós vamos conversar agora, que é como é que a gente poderia descobrir mais rapidamente isso e evitar que a pessoa perca a vida por essa doença. Primeiro, não fumar, não começar a fumar, um recado que eu dou diretamente para os adolescentes, não caiam nessa esparrela. A nicotina é um anzol poderoso, a nicotina gera mais dependência química do que a heroína, do que a cocaína, do que o álcool, de qualquer benzodiazepínico, do que o próprio crack, e do que jogo, e do que, enfim, compulsão alimentar. A nicotina realmente é uma droga poderosa, existem experiências que foram feitas experimentos com camundongos, e camundongos privados de comida e droga, quando devolvidos a ele comida e droga, só o camundongo da nicotina foi primeiro na nicotina e não na comida. Camundongo dependente de cocaína, álcool e heroína foram primeiro comer dentro desse experimento do que usar a droga. Mas, uma vez que a pessoa fume, uma vez que o risco exista de ter um câncer de pulmão, não existe nenhum exame de sangue que detecte o câncer de pulmão precocemente, né? Esperamos nós que isso venha também. E a tomografia? Qual o papel que você acha que um médico clínico, um pneumologista, um generalista, ele deve encarar a tomografia nesse sentido, não de prevenção do câncer, porque a tomografia não tem como prevenir o câncer, mas da prevenção secundária, a prevenção do adoecimento e morte. Como a gente falou no primeiro bloco, né, que a tomografia é muito mais sensível que o raio-x, que é a radiografia. Sim. E baseado nessa sensibilidade, nos anos 90 começaram os estudos tentando ver, porque na realidade rastreio, então assim, o que poderia fazer, que era a sua pergunta, você poderia tentar fazer uma tomografia, fazer um exame de imagem que não prevenisse o câncer, mas que detectasse o tumor numa fase precoce da doença. Num estágio da doença ainda não avançado, onde o paciente poderia fazer uma cirurgia e ainda ser curativo. Porque o problema do câncer de pulmão, ele mata, porque quando o paciente é diagnosticado, ele já está sintomático clinicamente, a doença já é avançada e aí ele já não tem mais cura, são frequentemente cuidados paliativos. Eu digo, te interromper rapidamente, eu digo para os meus pacientes, às vezes o paciente chega com dor torácica e eles chegam muito apreensivos com a dor que eles estão sentindo, né? Quando o respiro dói, será que é câncer, doutor? Tem paciente que já vem direcionado com essa pergunta sem qualquer exame. Aí eu falo, olha, provavelmente não, porque dificilmente o câncer faz doer.
o câncer de pulmão, né? Porque é um crescimento silencioso, ele só faz doer se estiver muito avançado. Então, a maior parte das dores, ou é um pouquinho de água na pleura, uma pneumonia bem periférica, né? Esse é um problema do câncer de pulmão, né? Porque ele tem pouco sintoma, né? Ele cresce, ele cresce muito, ele já disseminou quando ele começa a fazer, né? Invadiu a árvore brônquica, para aparecer hemoptise, invadiu a parede torácica para dar dor. Tinha um estudo, um artigo de muitos anos, de 30 anos que eu li, que eu nunca mais esqueci, que um dos sintomas do câncer de pulmão é escarrar com sangue, né? Hemoptóico ou hemoptise, se a quantidade for maior. Esse é um dos sintomas. Mas ele é, assim, em termos de surgimento do sintoma, raro. Mas ele é o primeiro que leva o indivíduo a procurar um atendimento. O sangue surpreende e tal. Às vezes o cara convive com um pouquinho de falta de ar, convive com uma dorzinha, mas na hora que escarra sangue, ele procura um atendimento. Isso é para tudo, né? Porque assim, você ter uma hemorragia, qualquer tipo de sangramento, ele é um sinal de alerta para o paciente leigo, para absolutamente qualquer coisa. Então, assim, o paciente ele pode não ter, não entender nada de nada. Não. Pode ser uma pessoa assim, até bastante simples. Se ela tiver um escarro com sangue, ela vai ao médico. Se ela urinou com sangue, ela vai ao médico. Se ela tem sangue nas fezes, ela vai ao médico. Então, assim, é intuitivo que um sangramento seja um sinal de alerta para absolutamente qualquer coisa. Tem uma analogia, assim, um simbolismo de que o sangue é vida, né? Quer dizer, o sangue, apesar de ele ser o símbolo da vida, ele também é o símbolo da ameaça à vida, né? Ele é um alerta, né? Mas fala, eu te interrompi. Não, então a tomografia, ela não pode prevenir o câncer, mas então o objetivo dela seria detectar o câncer precocemente, porque se fosse feito o diagnóstico num estágio muito precoce da doença, esse paciente ainda tem chance de cura. Então, os estágios 1, por exemplo, que hoje é dividido em 1A, 1B, 1C, ou então 2, esse paciente ele ainda tem uma chance de cura. Sim. Se você já pega o tumor numa fase avançada, já perdeu a chance de ser curado. Ele vai fazer tratamentos ali paliativos, faz quimioterapia, vai tentar aumentar a sobrevida do paciente, mas não cura mais. Hoje a imunoterapia também tem um impacto enorme. E esses estudos de rastreio, eles também não são novos. Eles vêm desde os anos 60, 70, se tentava fazer rastreio. A gente tenta fazer com que os ouvintes do programa não fiquem com dúvidas sobre o que nós estamos falando. Define um pouco a palavra rastreio. Que não é uma palavra comum. Não é uma palavra comum, né? Você tentar rastrear uma doença numa fase muito precoce. Então, você faz exames populacionais para pacientes de risco. Então, são definidos quais são os fatores de risco para aquela doença. E as pessoas que preenchem aquele critério de risco, de alto risco, elas são submetidas a algum tipo de exame, que pode ser radiológico ou não. E às vezes o risco é externo, às vezes o risco é genético, né? Tem aquelas famílias que a mãe teve câncer de mama, a avó teve câncer de mama, tem que ficar acompanhando. Então você pode fazer um rastreio genético, você pode fazer... Não, você faz avaliação genética para saber se você também tem aquele gene determinante de câncer de mama, de câncer de ovário. Isso. E esse rastreio pode ser feito, por exemplo, por imagem. Então, a mamografia, por exemplo, é um dos grandes né, assim, talvez o mais icônico dos rastreios dos métodos de imagem seja a mamografia. Então, as mulheres, principalmente a partir de uma determinada idade, elas fazem rastreio fazendo mamografia. Aquelas que a mãe, ou então a avó, ou então tem uma história familiar importante de câncer de mama, fazem mais precocemente. Então, isso é o rastreio. Você rastrear uma doença numa fase ainda muito precoce. Tá. E isso se tentou fazer para câncer de pulmão, que, como você já tinha falado na introdução, é um câncer que mata, é o câncer que mais mata no mundo. Ele mata mais do que a soma dos outros 3, né? Que é de próstata, de colo, enfim, é um câncer muito, muito prevalente, muito incidente. E fazer o diagnóstico precoce é sempre intuitivo. Quanto mais precocemente você detecta uma doença, mais chance você tem de curá-la. E nos anos 70 e 80, até antes, eu acho que nos anos 60, se tentou fazer rastreio de câncer de pulmão com raio-x, com citologia de escarro. Sim. E isso não se provou benéfico, não se fazia... Até se fazia diagnóstico mais no grupo que fazia rastreio, mas isso não tinha impacto na sobrevida, porque quando você fazia o diagnóstico, o tumor já era grande, então você não reduzia a mortalidade. Sim. Então, com o surgimento da tomografia e com uma maior sensibilidade da tomografia em relação ao raio-x, então se pensou
Será que então, se a gente tentar fazer rastreio de câncer de pulmão para esse diagnóstico mais precoce com tomografia, mas aí você não pode tomografar todo mundo, porque como a gente já falou, terminamos falando no último bloco, tem a questão da dose da radiação. Então, será que se fizermos uma tomografia com uma dose bem baixinha de radiação, será que ela é mais sensível do que o raio-x? E assim mesmo ainda consiga detectar precocemente o câncer de pulmão? Então, nos anos 90, começaram esses trabalhos com tomografia de baixa dose. Então, que usa uma dose de radiação muito menor do que uma tomografia diagnóstica, uma tomografia comum. Pra você ter uma ideia... Menor, quanto menor? Então, assim, uma tomografia diagnóstica, ela tem, sei lá, entre 5 e 7 millisieverts, que é o valor, a referência... Millisieverts. Então, a unidade a unidade é essa, sieverts. de radiação. Sieverts, millisieverts. Como é que escreve sieverts? S-I-E... S-I-E... V-E-R... Sieverts. E-R... T-S. Sieverts. Tá. Millisieverts. Então, é a unidade de medida de radiação. Tá. Então, uma tomografia normal, ela tem entre 5 e 7 millisieverts. E uma tomografia de baixa dose, ela necessariamente tem que ter menos de 3 millisieverts. E nos tomógrafos melhores, como eu disse antes, quanto melhor o tomógrafo, menos radiação você tem, você consegue fazer com 1,5 millisieverts, com menos de 1,5 millisieverts na maioria das vezes. Para ter uma proporção, uma radiografia de tórax PA e perfil é 0,2, 0,3 millisieverts. Então, 0,2, se você pegar em relação à dose cheia, uma tomografia diagnóstica, ela tem muitas e muitas e muitas dezenas de raio-x dentro dela. Sim. Mas você consegue fazer uma TC de baixa dose com equivalente a, sei lá, 10 radiografias de tórax. Então, não é tanto assim, né? É uma dose relativamente baixa. Às vezes, quando eu pedi, assim, para muita gente, né? Quando você trabalha em hospital público, né? O teu ambulatório são 10, 15 pacientes num turno, às vezes você pede, sei lá, 15 radiografias por turno. Mas, às vezes, para um mesmo paciente, você quer controlar uma imagem, se evoluiu, se não evoluiu, a pneumonia e tal, você pede mais frequentemente para aquele paciente. A radiografia. Aí a ele dose diz, é muito baixa. Sim, mas aí ele já me disseram várias vezes, doutor, o senhor não está me pedindo raio-x demais, não? Aí, paciente fumante. Eu dizia, olha, o que os estudos mostram é que quem fuma um maço de cigarro por dia, ao longo do ano, ele fez 250 radiografias. Porque tem um estudo que eu queria fazer, mas não pude. Eu tentei fazer isso, mas o meu hospital não me liberou, porque eu tinha estudado já com radioatividade na fumaça do cigarro. Aí eu fui conversar com um amigo, eu tinha um filho, ele tinha eram amigos e a gente ficou amigo. E ele era o representante brasileiro numa comissão internacional de energia nuclear. Eu levei esse problema para ele, o Paulinho, tenho lido aqui artigos que falam que a fumaça do cigarro tem radioatividade, que vem do solo, vem do chão, do sol e pau, tal. Daí, vamos fazer o seguinte, eu vou estudar, me dá uma semana. E ele pegou vários artigos, alguns que eu tinha indicado a ele, e ele pegou outros, e confirmou o que eu estava dizendo, né? Porque o cigarro é o maior produtor de câncer que nós temos. 1/3 dos cânceres é produzido pelo cigarro. Não é pouca coisa, né? A gente não tem a cura do câncer, mas a gente poderia reduzir muito se as pessoas intuíssem que não devem começar a fumar. Aí ele me levou a um general no Instituto Militar de Engenharia, ali na Praia Vermelha, no IME. E esse general topou fazer, ele tinha lá como dosar isso, e a gente ia tocar isso para frente, porque o Paulinho, o meu amigo da Comissão de Energia Nuclear, tinha identificado que existe para você fazer câncer, você tem que... Por isso que eu fiquei curioso com o sieverts, que você mencionou, porque a unidade que ele usa é becquerel, né? E aí, tantos becqueréis pode você desenvolver câncer numa célula, alterar a célula. E ele confirmou aquilo que as minhas apreensões. A fumaça do tabaco tem becqueréis suficientes, só que eu não pude dar seguimento àquilo. Essas unidades, elas variam conforme o raio que você está medindo. Raio, então, o raio-x é millisieverts. Isso. O becquerel é outro raio, está medindo outro raio. E aí, infelizmente, eu não tenho como comentar, porque essa literatura de radiação
por outras pelo cigarro, pelo próprio cigarro. Infelizmente, eu não tenho nenhuma referência a respeito disso. Vou botar essa sementinha em você, que tem mais até ligação a questão de radiação do que eu, talvez você se interesse em se aprofundar nisso. Mas vamos lá. Aí você tem uma exposição, você pode fazer uma tomografia que exponha menos o paciente, aí se chama de... Se o médico quiser fazer a solicitação do exame, vamos dizer que um médico se sensibilize aqui com a nossa entrevista e comece a rastrear os pacientes dele, coisa que ele nunca fez, que é o que eu mais vejo, né? Eu pergunto aos pacientes fumantes, o teu médico já te pediu uma tomografia alguma vez? O jeito que fuma 50 anos, né? Ninguém pede. Mas é porque isso é uma literatura muito nova mesmo. O rastreio do câncer de pulmão, ele começou... nos Estados Unidos, era o que eu estava contando, então, o dado histórico, não sei se tem tempo, eu vou tentar resumir. Não resuma não, nos anos 90, começaram a fazer TC de baixa dose e ver se ela era sensível o suficiente para ver nódulos no pulmão, viu que eram. Então, será que tem impacto agora? Voltando àqueles estudos lá, o raio-x mostrou que não tinha impacto fazer raio-x para rastreio de câncer de pulmão, nem citologia de escarro. Mas será que se a gente rastrear os pacientes com TC de baixa dose, a gente consegue detectar câncer mais precocemente? Então, no início dos anos 2000, começaram a se fazer esses estudos, os trials clínicos, os estudos clínicos randomizados, para saber pacientes que eram fumantes e que faziam rastreio com TC de baixa dose, e no outro braço do estudo randomizado, os pacientes que eram com a mesma carga tabágica, semelhantes idades, que faziam com raio-x. Outros estudos eram baixa dose versus nada. E aí eles viram que no braço do estudo randomizado, que fazia rastreio com TC de baixa dose, tinha um impacto importante na mortalidade. Tem dezenas de estudos, trials clínicos com esse desenho semelhante. O maior deles é um americano que mostrou que tem uma redução de 20% na mortalidade. 20%? Que é muito alto. Muito alto. E um estudo europeu, que é chamado Nelson, mostrou 24% de redução, de impacto, né, de redução da mortalidade no braço que faz rastreio. Sim. Mas existem regras. Primeiro, em relação à tomografia. A tomografia de baixa dose, ela é solicitada assim mesmo, TC de tórax com baixa dose de radiação. Ela é feita... Só um instantinho, porque tem gente leiga que ouve o nosso programa. Quando a gente está falando TC, é tomografia computadorizada. Normalmente o médico pede tomografia computadorizada do tórax, né? Isso. Essa é a normal. Mas pode pedir tomografia computadorizada do tórax com baixa dose de radiação. Entre parênteses com baixa dose de radiação. Indicação, no caso, seria para fazer rastreio. Porque a TC de baixa dose, eu queria fazer essa ressalva que é importante, ela tem uma dose mais baixa, mas ela tem limitação. Então, ela não serve para tudo. Então, se o paciente suspeita um derrame pleural, se ele tem uma massa mediastinal, se ele quer fazer uma avaliação da parede torácica, a TC de baixa dose é ruim. É ruim. Por quê? Porque lá no início eu tinha falado como é a formação da imagem, ela é através da atenuação do raio, e quanto de raio que chega lá nos detectores atrás do paciente. Então, o pulmão, ele é ar e ele atenua pouco o raio. Então, mesmo que você baixe a dose, você consegue ainda formar a imagem para o parênquima pulmonar. Mas ela tem que ser usada em situações específicas. Ela pode ser usada para rastreio, ela pode ser usada TC de baixa dose para acompanhamento de uma doença já conhecida e já diagnosticada com a dose adequada, aí fazer uma TC de baixa dose. Por exemplo, o paciente é jovem, ele já fez uma tomografia e tinha lá uma alteração no parênquima pulmonar. Aí você fala, vou tratar e vou repetir a TC. Essa TC pode ser repetida com baixa dose. Você vai irradiar menos o paciente, você só quer ver o parênquima que atenua menos o raio, e você só quer fazer uma avaliação comparativa se aquela lesão desapareceu ou se ela teve progressão. Então, ela tem indicações limitadas a TC de baixa dose. Não pode dizer, eu quero fazer sempre com melhor dose e vou pedir para todo mundo com baixa dose, porque ela não serve. Então, ela serve em algumas situações específicas. Uma delas é para rastreio de câncer de pulmão. Então, e o rastreio se mostrou... mostrou ter um impacto... Custo efetivo. Né? Aí, custo efetivo, ele reduz a mortalidade, isso que ele mostrou. Agora, se é custo efetivo, você rastrear uma população gigante... Sim. Porque quais são os critérios para você fazer rastreio? Isso. São pacientes com mais de 50 anos. Antes, quando o rastreio começou, ele foi aprovado, então eles mostraram, de 2010, saíram os primeiros trabalhos, que foi esse primeiro mostrando que tinha 20% de redução da mortalidade nos Estados Unidos. Aí, em 2012, 2013, começou a se fazer rastreio nos Estados Unidos, foi aprovado lá pelo sistema de saúde.
Em 2015, o Medicare começou a pagar esses exames, né? Então, se aceitou que ele tinha que fosse recomendado que pacientes, na ocasião, era 55 anos, com mais de 25 maços anos, fizesse rastreio. Depois que saiu o Nelson, que é esse estudo europeu, que mostrou que maior ainda impacto na redução da mortalidade de 24%, eles resolveram, inclusive, ampliar a população a ser rastreada. Porque foi tão bom o resultado que, hoje em dia, o critério é acima de 50 anos, que tenha uma carga tabágica de mais de 20 maços ano. Depois a gente pode falar como é que faz esse cálculo do maço ano. Faz agora, fala logo agora. Então, deixa eu falar os critérios primeiro, para a gente não perder lá. Bom, então, mais de 50 anos, de 50 a 80 anos, carga mais de tabágica. 20 maços ano, carga tabágica. Se for fumante ativo, atual, ou se tiver parado de fumar há menos de 15 anos. Então, se o paciente já tiver parado de fumar há mais de 15 anos, ele não entra no rastreio. Se ele for mais jovem do que 50, ele não entra no rastreio. Se ele já tiver mais do que 80 anos, também não tem mais sentido de permanecer no rastreio. Ou se ele tiver... Porque qual é o objetivo do rastreio? É você pegar uma lesão fase precoce. Então, se esse paciente ele já é sintomático, se ele já tem hemoptise, se ele já tem algum sintoma sugestivo de câncer de pulmão, ele não é mais rastreio. Então, ele já precisa de uma tomografia diagnóstica para saber, né, para justificar, para investigar aquele quadro clínico dele. Ou se for um paciente que teria limitação para fazer um tratamento. Então, assim, que não tem sentido, ele tem muitas comorbidades para fazer um tratamento. O paciente com Alzheimer, para fazer um rastreamento. Por que você iria querer detectar precocemente um câncer de pulmão numa pessoa que já tem uma outra doença que é muito limitante? Então, isso não teria sentido. Então, se o paciente está bem de saúde, como para qualquer rastreio, ele tiver entre 50 e 80 anos, uma carga tabágica de mais de 20 maços anos, for fumante ativo ou tiver parado de fumar menos de 15 anos, ele teria indicação de fazer uma TC de baixa dose. E o maço ano é o seguinte, você pega o número de anos que o paciente fuma, multiplica pelo número de maços que ele fuma por dia. Então, por exemplo, o paciente fuma há 20 anos, um maço de cigarro por dia. Então, 20 vezes 1 é 20 maços ano. Ele já teria indicação do rastreio se ele tiver mais de 50 anos. Se ele fuma apenas 10 anos, mas ele fuma 2 maços por dia, ele também tem 20 maços anos de carga tabágica. Sim. Se ele fuma apenas 5 anos, mas ele fuma 4 maços por dia, ele tem também os 20 maços anos. Então, ele é uma proporção do número, ele é uma multiplicação do número de anos que o paciente fuma versus o número de maços que ele fuma por dia. Então, esses pacientes eles fariam uma TC de baixa dose. Mas Deixa eu te perguntar uma coisa, em cima disso que você está falando. Você já disse que a forma que o médico tem que pedir o exame é tomografia computador do tórax com baixa dose de radiação. Indicação Mas rastreio. Tem indicação rastreio. Como é que a medicina suplementar, os convênios médicos, autorizam o exame quando você diz que é rastreio? Pois é, isso é uma questão. Isso aí não está super regulamentado ainda aqui. Eles autorizam a mamografia, que é um rastreio. Agora, a princípio, ele está contido dentro é uma tomografia. Sim. Então, a princípio, ainda estaria contido. No sistema privado, ainda não está claro como é que isso vai ser feito. Mas hoje, a realidade hoje, um pedido como esse é feito, é realizado. É aceito. É aceito. Porque você disse, aqui em off, durante o nosso intervalo, que eu te fiz a pergunta, né? Uma vez que aquele paciente cumpriu os critérios, né? Tem mais de 50 anos, de elegibilidade. 20 cigarros por dia, é fumante ativo, a sugestão, a recomendação é que esse exame de rastreio seja feito todo ano, não é isso? Aí depende. Porque, então, aí tem duas questões. Então, você teria, se preenche esses critérios de elegibilidade, teria indicação de fazer a TC, de baixa dose. Quando ele entra para um programa de rastreio, ele deveria também entrar num programa de parar de fumar. Sim. Porque não adianta você rastrear o câncer de pulmão se você continua fumando, porque você continua mantendo o seu risco. Isso. Então, o paciente que se dispõe a fazer um rastreio, ele também deveria se dispor
a tentar fazer um tratamento para parar de fumar, para ele reduzir o risco dele. Porque como também está no critério de elegibilidade, depois que ele fica 15 anos sem fumar, ele vai ter reduzido tão significativamente o câncer dele de câncer de pulmão, o risco de câncer de pulmão, que ele até sairia do rastreio. Então, necessariamente, ele tem que ter associado a um programa de rastreio de câncer de pulmão um programa antitabagismo. Sim. E aí, com que frequência esse paciente vai fazer esse exame? Depende do achado. Então, se ele faz... Ora, ele é um paciente de alto risco. Ele tem mais de 50 anos, ele fuma mais de 20 maços ano, ele fez uma tomografia de tórax e não apareceu nada, ou apareceu um nódulo claramente benigno, com características de um amartoma, ou característica de um granuloma totalmente calcificado. Tuberculose. Ou então ele tem um aspecto de um granuloma de tuberculose. Se for uma imagem claramente benigna, ou se for normal, ele vai repetir o exame a cada 12 meses, uma vez por ano, sempre com TC de baixa dose. Se ele tiver um nódulo, e esse nódulo for um nódulo, porque é muito frequente nódulo, mais de 50% das tomografias vai ter algum tipo de nódulo. Então, você imagina que para o paciente que é um fumante... Meus pacientes chegam assustadíssimos. Assustadíssimo, porque se ele é um fumante, eu não fumo. Se eu tiver um nódulo, eu não vou ficar tão preocupada. Porque eu não fumo, qual é a probabilidade do nódulo ser maligno? A prevalência de nódulos na tomografia é muito alta. Mas para um paciente que é um fumante, para ele é um terror aparecer um nódulo. Então, ele vai... Às vezes, quando eu recebo um paciente assim, ele já quer que eu normalmente converso com o paciente antes de ver qualquer exame. Mas tem paciente que você nota que ele quer que eu veja o exame primeiro, né? Que ele lê o laudo, né? Aí eu vejo o exame, e às vezes no próprio laudo está escrito nódulo cálcico. Mas você sabe que eu fico valorizando aqueles exames, eu fico vendo e revejo, às vezes eu pego uma lente e fico com a lente assim, olhando, para ele ver que eu estou interessado em esclarecer o problema dele. Porque se eu disser em 1 segundo, por exemplo, eu levaria 30 segundos para dizer, meu amigo, relaxa que isso não é nada, né? Isso é algo que você já teve. Ele provavelmente não vai acreditar em mim. Ele vai ficar, pô, esse cara nem viu o meu nódulo direito, tá? Aí eu valorizo. Pego a lente, faço. Quando é aquele exame que você vê no filme, eu aumento, eu tiro foto no computador, eu aumento, olha aqui. Aí eu peço para ele dar a volta, ele vem ver o computador pela frente, enfim. Faz um teatro para valorizar realmente o nódulo resultado. Assusta muito as pessoas. Assusta muito. Não? Então, quem vai fazer um rastreio tem que estar preparado para achar um nódulo, porque mais de 50% das vezes vai ter um nódulo. Mas aí existem critérios que são determinados dentro do rastreio. Esse laudo do rastreio, ele não é um laudo como se fosse uma tomografia normal. Por isso que tem que estar escrito na indicação que é para rastreamento de câncer de pulmão e os critérios do paciente. Ele tem mais de 50 anos, 20 maços anos. Deve escrever isso tudo no pedido. Sim, porque se ele não vier escrito que é para rastreio, você vai dar um laudo normal. E o laudo que vem associado ao rastreio é um laudo que ele é estruturado e ele dá uma resposta que é, assim como para os laudos de mama, que é de um sistema chamado RADS, que é um sistema estruturado, sistematizado, em que vincula o resultado do exame a uma conduta. Vou tentar explicar. Tá. Então, quando você fala que é rastreio, esse laudo vai ser nesse sistema que é chamado LANG de pulmão, LANG-RADS. E aí, no final de eu ter descrito aqueles nódulos, eu só vou valorizar nódulo, porque aquele é para rastreio de câncer de pulmão. Sim. Você não vai ficar valorizando se tem um infiltradinho, um vidro fosco, pode até botar uma observação embaixo. Mas você quer destacar os nódulos que são os nódulos suspeitos de câncer de pulmão, porque é o que aquele paciente está procurando. Para os ouvintes saberem, todo câncer de pulmão começa com nódulo. Começa com nódulo, exatamente. É importante eles saberem. E depois, ao final, maior que 3 centímetros, o nome se dá é massa. Isso, porque o risco de ser um tumor é muito, né, de ser maligno é muito maior. E aí, no final, eu vou dar um LANG-RADS. LANG-RADS 1, o paciente não tem nenhum nódulo no pulmão. LANG-RADS 2, ele tem um nódulo, mas são nódulos com características benignas. E esse 1 e 2 vai repetir a TC, fica na rotina, uma vez por ano, de 12 em 12 meses. Interessante o que você está falando. Você vê, eu sou pneumologista, hein? Eu deveria saber disso que você está dizendo e não sabia. Esse tipo de informação no laudo, LANGS 1 e LANGS 2, LANG-RADS 1 e 2, não vem nas tomografias de tórax normais. Não, mas não é para vir mesmo. Porque quando você faz uma tomografia para uma pneumonia,
ou para um TEP, por exemplo, Isso. suspeita de embolia pulmonar, se encontrar um nódulo, esse nódulo ele foi encontrado de forma incidental. Sim. E a conduta para o nódulo achado incidentalmente, ela é diferente da conduta de um paciente que está em rastreio. Sim. Porque o risco do paciente que está em rastreio, que preencheu aqueles critérios de elegibilidade, é muito maior. Tá. Então, os critérios de acompanhamento, de investigação do nódulo incidental, que o paciente foi fazer a tomografia por outro motivo, ou daquele que veio fazer a tomografia porque tem um risco aumentado de câncer de pulmão, que é a tomografia de baixa dose para rastreio, os laudos são totalmente diferentes. Entendi. Por isso que tem que estar escrito isso na indicação. E eu não fico surpresa, como eu destaquei, que muitas pessoas não tenham familiaridade com a questão da tomografia para rastreio com baixa dose e não tenham familiaridade com esse laudo, que é o Sim. Langerhans, porque essa literatura é muito nova. No mundo inteiro ela é nova. Esse estudo, o Nelson, eu acho que ele foi publicado em 2019 ou 2020. É muito recente. E ele agora se espalhou pelo mundo, né, com esses dados tão impactantes de redução da mortalidade. E no Brasil, assim, as pessoas fazem esporadicamente, mas tem pouquíssimos, raros, programas estruturados de rastreio de câncer de pulmão. Então, isso tudo é muito novo. E por isso Os eu acho que a gente tem que tomar radiologistas, muito cuidado Todos estão, que fazem tomografia, todos estão Não. habilitados para Não, com isso nem na cabeça? mesmo os radiologistas são todos treinados para isso. Ainda corre o risco de pedir uma TC de baixa dose para rastreio, o paciente ir fazer num lugar onde as pessoas não têm o hábito daquilo e sai um laudo normal, sem ser um laudo, por exemplo, Langerhans. Então, isso tudo é muito novo. Então, está começando no Brasil a ser estruturado. E a conduta, quanto tempo depois ele tem que fazer a tomografia, depende se ele é Langerhans 1, 2, 3, 4. Quanto maior o Langerhans que vier no exame dele, que é de 1, 2, 3, 4A e 4B, maior é o risco dele ter um câncer de pulmão. Então, mais agressiva é aquela investigação. Então, ele faz C3, ele repete o exame em 6 meses. Se ele é 4A, ele tem que repetir o exame em 3 meses. Se ele é um 4B, a probabilidade de malignidade para aquele nódulo é tão alta que ele precisa fazer uma biópsia. Então, ele já precisaria de uma conduta mais agressiva. Uma coisa que nós não comentamos aqui, e o programa já está caminhando para o final, eu não queria deixar isso passar, é que dentro das coisas que modificaram do início da minha formação para hoje, a gente nota um negócio chamado de radiologia intervencionista. Sim. Que é uma palavra difícil, mas a explicação simples seria você identificou um determinado nódulo do pulmão, por exemplo, um exemplo no pulmão, mas essa radiologia intervencionista pode vir em outras. E aí você tem que fazer o diagnóstico. O raio-x não dá o diagnóstico, né? Não dá o tipo histológico, o tipo de tumor que é. E aí você enfia uma agulha e faz ali uma punção biópsia e manda esse material para o laboratório. Isso não existia anos atrás. Isso é feito com a visão da tomografia, não é isso? Ela frequentemente, na maioria das vezes, é guiada por TC. Dependendo, porque a radiologia intervencionista, ela ou faz diagnóstico, colhe material para diagnóstico, ou ela trata, por exemplo, fazer uma drenagem de um abscesso, fazer uma punção de um derrame pleural, ou o objetivo é o diagnóstico ou o tratamento de forma minimamente invasiva. Sim. Então, você não precisa fazer uma cirurgia para tirar o nódulo e colher material. Você não precisa de uma cirurgia para drenar um derrame pleural. Sim. Então, a radiologia intervencionista, ela faz ou diagnóstico ou tratamento de forma minimamente invasiva. E ela precisa ser guiada. Dependendo do que for, ela pode ser guiada por ultrassom, ela pode ser guiada por TC, que é o que na grandíssima maioria das vezes é ultrassom ou TC. Ela poderia ser guiada até alguns, por exemplo, para próstata, pode ser guiada por ressonância, às vezes por radioscopia. Então, esses procedimentos, seja para tratamento ou para diagnóstico, eles usam aparelhos de imagem, formas de imagem para conduzir o intervencionista. Por exemplo, E ele é uma grande parte da radiologia hoje. Mas eu ia dizer uma coisa que é o seguinte, e foi bom você tocar nesse assunto do radiologista intervencionista, porque quando alguém se dispõe ou pede para o paciente dele uma TC de rastreio, de baixa dose para rastreio de câncer de pulmão, ele tem que saber de antemão que aquele paciente tem uma chance enorme de ter um nódulo pulmonar. E que se ele tiver um nódulo pulmonar, qual a probabilidade daquele nódulo ser maligno? A probabilidade vai aumentar conforme o Langerhans. Se for em direção ao 4, maior é a probabilidade. Mas mesmo os nódulos Langerhans 4,
4A, embora a probabilidade dele seja alta de ser um câncer de pulmão, existe muitos e muitos falsos negativos. Sim. Na realidade, o percentual de nódulos malignos, mesmo dentro dessa população de alto risco, é baixa. Então, se você não está dentro de uma estrutura hospitalar que permita esse diagnóstico com uma boa radiologia intervencionista, se o nódulo for mais periférico, se o nódulo for central, uma broncoscopia, gente treinada para isso, você aumenta muito a morbidade do paciente. Então, isso tem que ser colocado na balança. Se você não tem uma estrutura hospitalar para a investigação desse paciente, talvez a sua morbidade, mortalidade na investigação possa ser pior do que o risco dele de morrer de câncer de pulmão. Então, isso tudo tem que ser ponderado. Qual é o grau de suspeição daquele nódulo? E se o lugar que você vai fazer a investigação dele é um lugar com pessoas especializadas para fazer isso. Então, o paciente tem um nódulo, lá não tem radiologia intervencionista, você vai submeter o paciente a uma cirurgia por um cirurgião que não é um cirurgião torácico treinado, ou que não tem cirurgia minimamente invasiva, para fazer uma cirurgia aberta para biopsiar um nódulo, tirar um nódulo que talvez seja um nódulo benigno, que tenha boas chances de ser um nódulo benigno. Sim. Então, isso tem que ser bem ponderado para que a gente não cause mais mal ao paciente, né? Mais morbidade, mortalidade no rastreio do que ele teria se não estivesse fazendo um rastreio. Então, isso tudo, ele funciona, a literatura funciona e mostra a redução de mortalidade e mortalidade dentro do ambiente de boa medicina, de boa prática médica, onde as pessoas são todas especializadas. Então, num ambiente não especializado, talvez não vale a pena. Então, quando fizer um rastreio, solicita TC de tórax, com baixa dose, indicação, rastreio de câncer de pulmão, pense no laudo que você vai receber de volta e o que você vai fazer com aquele resultado. Se você tem condições de fazer uma boa investigação para o seu paciente, caso venha um nódulo suspeito, se você não vai estar prejudicando o paciente em vez de ajudar. Perfeito. Embora o TC seja ótimo, a melhor forma de reduzir ainda logicamente, parar de fumar, sem dúvida, é o que teria mais impacto e causaria menos mal para o paciente, não só do ponto de vista de câncer de pulmão, como de todos os outros, como já foi aqui comentado. Diga uma coisa, você trabalha na Universidade Federal do Rio de Janeiro e na Rede DOR. Se uma pessoa quiser se submeter a um procedimento com você, mas, sobretudo, se um médico quiser encaminhar, o médico ouviu essa nossa entrevista hoje e ele tem um caso que ele ficou pensando e quer encaminhar, mas para que você seja a pessoa que vai fazer esse exame e vai dar esse laudo. Como é que seria? Seria na Rede DOR, no Copa DOR? Seria isso? Da universidade é difícil, né? Porque tem o CISREG, os pacientes são todos... Sistema de regulação. Os pacientes estão dentro do sistema de regulação. Isso não é possível ser feito. Não quero fazer propaganda da Rede DOR, foi você que perguntou. A medicina suplementar é medicina. Eu tenho muito orgulho de trabalhar na Rede DOR, porque realmente eles são super sérios. Nós trouxemos aqui 2 profissionais da Rede DOR, que foi o Caio Bianchi e o Gabriel. Ótimo, são nós meus amigos. Nós falamos sobre transplante pulmonar. Depois nós trouxemos aqui a Ana Carolina, enfermeira, que trabalha com doação de órgãos, né, para transplante pulmonar, todos 3 da Rede DOR. Quer dizer, nós trazemos pessoas aqui que, por coincidência, são da Rede DOR, porque realmente a Rede DOR está se tornando eles são grandes, celeiro muito. Bons profissionais. Eu tenho muita preocupação. Eu vim hoje, né? Falei, eu estava com medo de não conseguir chegar. Eu estava num evento da Rede DOR que era de inteligência artificial. Exatamente. É para você ver como eles estão sempre nessa preocupação de estar à frente, de acompanhar assim, o que há de mais moderno na medicina. Então, eu trabalho no Copa DOR e no Copa Star. O nosso colega quer que você faça a tomografia. Qual é o caminho? Então, ele tem que fazer o pedido correto, a primeira coisa, botando essa indicação correta e a tomografia com baixa dose. Eu trabalho no Hospital Copa DOR e no Copa Star. E ele pode colocar no pedido, eu solicito que a avaliação seja feita para a doutora Rosana Rodrigues. Eles encaminham, quando é feito assim, só eu poderia dar esse laudo se ele tem um encaminhamento direto no meu nome. Então tá aí, Rosana Rodrigues, Copa DOR, aí tem que ver se o seu seguro de saúde seu permite. E mais do que isso, porque a tomografia... É o mesmo aparelho, não?
O Copastar tem um e o não, Copador tem outro? Não, a cartela de convênios não é a mesma. Não, mas o aparelho é o mesmo? Eles são diferentes, mas eles se equivalem. Mas são dois aparelhos diferentes. São dois aparelhos diferentes, mas os dois são de super boa qualidade e ainda mais para rastreio. Qualquer tomógrafo assim, razoável faz uma boa tomografia de baixa dose. Mas a questão é você ir para um centro especializado, onde o radiologista está treinado para aquilo. E mais, como eu quero destacar de novo, que você tenha certeza que você vai conseguir dar um bom tratamento para o seu paciente caso apareça um nódulo que de forma alguma, assim, o pior que poderia acontecer é a gente fazer um rastreio em larga escala e a gente não ter assim, quem possa fazer a investigação desses nódulos. Você poderia dar um e-mail? Posso, eu vou dar da universidade, Diga. R. Rodrigues. R. Rodrigues, sem ponto, sem traço, sem nada. Sem nada, Então vai ficar com 2 R's no início. Isso. R. Rodrigues, @ HUCFF. HUCFF, de Hospital Universitário Clementino Faraga Filho. .frj.br. .frj.br. O Geraldo, nosso grande operador e parceiro do programa, já fez sinais ali com aquele nível de desespero que ele é peculiar, dizendo que o nosso programa precisa encerrar, Rosana. Tá. Mas foi ótimo. Foi para mim, eu tenho que te agradecer muito. Você já passou a manhã toda num evento, veio correndo para cá hoje com a Loca Copacabana, várias ruas fechadas. Muito obrigado. Nada, e eu espero que prazer. o programa consiga sensibilizar, sobretudo colegas nossos, em relação a pedir esse exame e aos pacientes que não fumem. Isso é mais importante. Grande abraço, bom final de semana. Muitíssimo obrigada, bom fim de semana.